Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 21 do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E, como vocês sabem, este podcast procura tratar temas melindrosos como a obsessão, a morte, as fake news, sempre com leveza, mas com muita informação, sem levar em questões de tabu ou ficar aqui dourando a pílula. Procuramos, antes de tudo, a objetividade, a lógica e o bom senso. E é o que pretendemos mais uma vez fazer no programa de hoje, dia 29 de julho de 2020, ao abordarmos o tema Por que sofremos? Assunto que eu havia prometido tratar aqui no podcast desde o episódio 2, as lições morais que podemos aprender com o coronavírus. Acho que este é um dos tópicos mais importantes dentro do Espiritismo. É uma das chaves que nos ajuda a entender este mundo que nos parece tão ilógico, tão desigual, tão injusto. Vocês estão prontos? Então, no próximo bloco, vamos entender o que está por trás do sofrimento. Como eu mencionei no começo, o Espiritismo nos oferece uma chave importante para entendermos a ideia do sofrimento. Quem não tem essa informação fica perdido, angustiado. Pensa como Deus, em sua infinita bondade, permite tanta injustiça e sofrimento nesse mundo. Alguns intelectuais que não acreditam em Deus, por exemplo, como o biólogo Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado Deus, um Delírio, ou o escritor, filósofo e neurocientista norte-americano também, o Sam Harris, A Morte da Fé, foi uma das obras dele. Ou mesmo o historiador Bart Ehrman, um dos maiores especialistas em Novo Testamento, que era evangélico e depois passou a ser ateu. Cada um deles tem seus motivos e argumentações para o ateísmo, mas um ponto em comum entre eles é a ideia de sofrimento, algo incompatível na visão deles com um Deus de amor. Só para vocês terem uma ideia de como esse tema mexe com essas pessoas, Sam Harris participou de um debate, e nesse debate ele disse o seguinte: qualquer Deus que permita que crianças, aos milhões, sofram e morram por fome, assassinadas, doenças, e que seus pais fiquem de luto em circunstâncias tão trágicas, ou esse Deus não pode fazer nada para ajudá-los ou não se importa com isso. Esse Deus, portanto, é impotente e malévolo, disse aqui o Sam Harris, que continua. Nos é dito que Deus é amoroso e amigável, justo e intrinsecamente bom, mesmo quando apontamos com evidência bastante óbvia e convincente de que Deus é cruel e injusto, porque causa sofrimento em pessoas inocentes, em escala e âmbito que envergonhariam o mais ambicioso psicopata, disse aqui o Sam Harris. Esse pessoal está equivocado, claro, mas são bem provocadores na argumentação. E eles talvez mudassem de opinião. Atenção, talvez, porque é muito difícil as pessoas saírem de suas bolhas de convicção. Mas eles talvez mudassem de opinião se lessem a doutrina espírita, porque os ensinos dos espíritos de luz enviados lá a Kardec, esses ensinos, nos ajudam a compreender esse assunto do por que sofremos. Mas o primeiro ponto a ser abordado é que nós espíritas, atenção, nós espíritas não somos masoquistas. Não somos. Nós não gostamos de sofrer. Porém, essa impressão errônea, equivocada, ela é muito difundida entre algumas pessoas. Tanto é verdade que o psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klingey começa uma exposição sobre a dor, que está lá no YouTube, realizada inclusive esse ano. Ele começa essa exposição mencionando justamente a questão de que espírita não gosta de sofrer. Vamos ouvir. Não existe, em nenhum momento, apesar de que algumas pessoas assim pensam, dentro do movimento espírita, da doutrina espírita, uma apologia à dor. Por exemplo, tem que sofrer, é necessário, nós achamos bonito isso. Não, ninguém quer sofrer, ninguém escolhe a dor, ninguém escolhe tornar a própria vida um inferno conscientemente. Geralmente são forças e mecanismos que a pessoa tem que se dar conta.
Mas ninguém, em sã consciência, a não ser que seja uma pessoa que esteja passando por um transtorno severo, que tenha, por exemplo, masoquismo, que é uma tendência a se comportar de forma prazerosa com o sofrimento, tirando alguns casos que estão muito mais ligados a transtornos psicológicos do que a um ser humano comum e normal, a maior parte de nós não quer sofrimento. Aliás, o próprio organismo trabalha com a ideia de evitação de sofrimento. Ele faz todo um movimento para tornar a vida mais fácil. A gente procura, inclusive, a lei do menor esforço para que tenha menos gasto de energia. No entanto, obviamente, dizer que existe a dor não é fazer apologia à dor. É simplesmente constatar que sofrer, perder, passar por luto, por decepções, por derrotas afetivas, por prejuízos financeiros, por perda de emprego, fim de relacionamento, qualquer que seja a lista que a gente possa aqui elencar sobre as dores humanas, todos nós passamos. Apenas nós temos que tentar entender que, se é uma experiência comum, nós temos que tirar delas lições. Porque se tem uma coisa interessante na dor, é que ela é muito rica em trazer novos aprendizados. Ela nos obriga a fazer certas viagens que no cotidiano da vida nós nos negamos a fazer. Por exemplo, uma viagem interior. Uma viagem interior, como diz o Klinge, que nos mostra, ou pelo menos vai nos mostrar, que devemos mudar algo em nossa caminhada. Vamos entender um pouquinho melhor este conceito. A escritora Marta Medeiros escreveu um artigo no jornal O Globo, no dia 19 de julho de 2020, com o título Obrigada aos meus dias ruins. E aí ela diz o seguinte lá no texto: tenho muito a agradecer aos meus dias ruins. Foram choros silenciosos, abraçado ao travesseiro, que me colocaram contra a parede. Por que você está se submetendo a essa dor? Ter ido atrás da resposta me fez movimentar a vida e trocar de planos. Diz aqui a Marta Medeiros, que encerra dizendo o seguinte: que sorte eu não ter sido feliz para sempre. Vou repetir. Que sorte eu não ter sido feliz para sempre. A tal viagem interior que Rossandro Klinge mencionou. Porque é a partir do sofrimento, da dor, das derrotas, das desilusões, de as coisas não acontecerem da maneira como nós gostaríamos, que nós muitas vezes nos mexemos e tentamos algo novo. É como se a dor fosse um recurso pedagógico, vamos dizer assim, para nos tirar da zona de conforto e nos estimular a buscar novas soluções e entendimentos. Como se fosse uma prova que temos que passar quando estamos fazendo algum curso. Ninguém gosta de fazer prova, pelo menos eu nunca conheci ninguém que gostasse de fazer prova nos cursos. Mas precisamos passar por ela se quisermos concluir ou avançar nos cursos da vida. Como Allan Kardec nos diz no livro A Gênese, lá no capítulo 3, com o título O Bem e o Mal. A dor é o aguilhão. O aguilhão é aquela vara com ponta de ferro afiada. Então, a dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda, no caminho do progresso. Sobre isso, Rossandro Klinge faz uma análise interessante dessa passagem. Ele nos comenta nessa mesma exposição que nós colocamos um trechinho agora há pouco. Vamos ouvir. Mas eu queria aqui fazer uma citação, e eu vou ler ela integralmente, que está contida em A Gênese, no capítulo Os Milagres e as Predições, que diz o seguinte: devendo o homem progredir, os males aos quais está expostos são um estimulante para o exercício de sua inteligência. Então vamos entender, ele está aqui oferecendo uma conceituação da pedagogia da dor. Então a dor tem um caráter pedagógico, porque aí a gente tem que lembrar, se a dor faz parte da natureza humana, das escolhas, do nosso livre-arbítrio, e é uma permissão de Deus, e Deus nos ama, essa dor tem caráter pedagógico, então o final dela é um caráter amoroso. Embora no momento que está doendo, é ruim. Muito ruim. Extremamente ruim. E com qualquer criança a gente olha para o pai e não entende a lição. Na hora não dá. Então, ela é um estimulante ao exercício da inteligência. Por que ela estimula a inteligência? Por que a dor estimula a inteligência? De todas as faculdades físicas e morais, não somente a inteligência, há um estímulo não somente à inteligência, mas a todas as faculdades físicas e morais, um aprimoramento do indivíduo como um todo, iniciando-se na pesquisa dos meios para dele subtrair-se. Então, primeiro momento pedagógico da dor
aqui que a gente está analisando, segundo o que está descrito na Gênesis, é que a dor nos obriga a um crescimento psicológico, emocional, físico, que tem como objetivo acabar com a dor. Se não tivéssemos nada a temer, nenhuma necessidade o levaria a procurar os meios. Se não tivesse nenhum temor, ficaria ali na zona de conforto, totalmente. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e nada descobriria. A dor é um aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. E aí eu resumi essa conceituação aqui por minha conta e risco, como uma regra de se nós não formos incomodados, ficaremos acomodados. Então a dor nos ajuda a não ficarmos acomodados. Ficou claro também que é uma ferramenta pedagógica importante para o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual. Mas vocês devem estar se perguntando, por que alguns aparentemente sofrem mais do que os outros? E aí a resposta é a seguinte, porque nós caímos na malha fina espiritual, como nós tratamos lá no episódio 15 aqui do podcast, do Espírito do Evangelho. Nesse programa, vocês se lembram, nós falamos sobre o Código Penal da Vida Futura, que está publicado lá no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. O artigo 31 desse Código Penal diz que as penas que o espírito sofre são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de faltas presentes e passadas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores. Olha só. Então, portanto, nós estamos aqui falando da boa e velha ação e reação, da causa e do efeito. O que fazemos de bom ou ruim tem uma consequência, como explica o palestrante espírita Divaldo Franco, lá no programa Transição. O Espiritismo vem explicar que existe uma lei no universo, a lei de causa e de efeito. Tudo aquilo que tem um efeito provém de uma causa equivalente. Quando esse efeito é inteligente, se ele é emocional, se ele me afeta, ele procede de uma causa que é idêntica. Então essa lei de causa e efeito proporciona a reencarnação. A reencarnação enseja colocar os indivíduos que se comprometem à borda do abismo para os necessários resgates. Ninguém permanece impune, porque onde o indivíduo vai, também assim a sua consciência. E a consciência é o juiz, é o advogado, é o promotor, mas é também a testemunha. A testemunha severa que ele aponta o erro e que o faz recordar, mas a misericórdia divina também é amor. Não é somente justiça. A justiça alcança, mas o amor atenua. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos. Se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos e reajustemos. Pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a terra seria habitada por espíritos felizes. E esse comentário de Divaldo Franco nos esclarece ainda mais um aspecto nessa questão do sofrimento. A responsabilidade pelo que nos acontece é fruto do nosso comportamento atual ou de encarnações anteriores. Diz Kardec lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3, as vicissitudes, as dificuldades, aflições, sofrimentos da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não estamos passando por algo que não deveríamos passar. Também não há acaso. Tudo é consequência de nossos atos. As aflições, os sofrimentos, são, portanto, resultado das imperfeições humanas de cada um de nós, a imperfeição de cada um de nós, consequência das nossas escolhas equivocadas em qualquer época durante a nossa trajetória evolutiva. Portanto, como vimos, o sofrimento, a dor, têm um caráter pedagógico em nossa evolução.
ok? Nos faz nos movimentar, mas também pode ser uma maneira de repararmos atitudes negativas cometidas no passado. Tudo dentro da justiça divina. Vamos voltar àquela frase polêmica de Sam Harris. Qualquer Deus que permita que crianças, aos milhões, sofram e morram, seja de fome, assassinadas, doenças, não importa, e que seus pais fiquem de luto em circunstâncias tão trágicas, ou esse Deus não pôde fazer nada para ajudá-los, ou não se importa com isso. Esse Deus, diz aqui o Sam Harris, portanto é impotente e malévolo. Nada disso, como já vimos. É um equívoco pensar assim. Podemos não saber especificamente por que ocorrem essas tragédias, essas injustiças aparentes, mas sabemos que não existe acaso. E tampouco bala perdida, como bem mencionou o nosso entrevistado no programa 18, o Alexandre Caldini, quando conversamos sobre a morte. Vamos ouvir aqui um trecho. Mas meu entendimento é que não há desencarne fora de hora. E por que isso não funciona? Porque as pessoas falam, mas como assim? O exemplo que eu dou é radical. Eu falo assim, não existe bala perdida. Como assim? Aquela criancinha de 5 anos estava brincando na calçada da casa dela, tomou uma bala na cabeça e morreu. Isso é um absurdo, não foi fora de hora. Não foi fora de hora. Por que eu entendo que não foi fora de hora? Porque se for fora de hora, há acaso. Havendo acaso, não há Deus. Né? Deus coordena todo o universo pelas suas leis. Se comeu uma bola e falou, nossa, gente, o Júnior tomou uma bala na cabeça, não era hora do Júnior morrer agora? Não pode, não faz sentido, não há lógica. O espiritismo é todo lógica, né? Eu posso não aceitar, eu posso não compreender, eu posso não gostar, eu posso me entristecer, eu posso até me enraivecer com aquela situação. Está tudo certo. Mas, no meu entendimento, há uma hora certa para você desencarnar. Sim, e com exceção do suicídio, como o Caldini mencionou no programa. Vocês se lembram. Por fim, a ideia do sofrimento faz ainda mais sentido quando vem acompanhada de um conceito que nós já mencionamos aqui meio de leve, que é a reencarnação. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte comentário, lá no capítulo 4, no item 2, Justiça da Reencarnação, logo após a pergunta 171. Diz aqui Kardec, todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas na vida corpórea. Mas na sua justiça, permite-lhe realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Perfeito? Então, graças às novas existências, nós vamos poder recuperar, refazer algumas das questões que nós deixamos para trás ou pendências provocadas aqui pelas questões de ação e reação. Diz aqui Kardec, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam, diz Kardec. Portanto, nós temos condições, se a vida fosse só uma existência, nós não teríamos tempo de mudar algo, de nos refazermos completamente. Nós vamos poder fazer isso em outras vidas, até porque, de repente, podemos fazer algo tão absurdo que nós não vamos poder resolver mesmo nessa vida. Então, vamos precisar de novas encarnações para podermos reparar as consequências daqueles atos maléficos que nós fizemos, eventualmente, em vidas anteriores. Então é isso que Kardec está falando. E só a encarnação nos dá essa chave de compreensão, de entendimento e de até um alívio por termos tantas oportunidades de podermos reparar os nossos erros, as nossas falhas. Obviamente que graças a isso, juntando com a ideia que o sofrimento ele tem aqui um valor para nós, isso tudo encaixado nos dá o quê? Uma consolação de que nós poderemos e deveremos rumar passando por todas essas dificuldades, ou como diz o Kardec na palavrinha, vicissitudes, nós vamos conseguir, aos poucos, nos melhorar como espíritos e sermos espíritos perfeitos. No próximo bloco, o que o Evangelho nos fala sobre o sofrimento? Com as ideias que vimos no bloco anterior sobre sofrimento e reencarnação, fica muito mais fácil entender alguns ensinos contidos no Evangelho, a começar pelas bem-aventuranças, no começo do famoso Sermão da Montanha,
em Mateus, capítulo 5, que tem lá alguns versículos bem interessantes, por exemplo, o terceiro, versículo 3, dessa passagem lá no capítulo 5. Bem-aventuranças, na verdade, quer dizer felizes. Então, muitas Bíblias já trazem, tem a palavra felizes em vez de colocar bem-aventuranças, mas essa passagem ficou conhecida como bem-aventurados, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá no item 4, felizes os aflitos, ou seja, os que sofrem, porque serão consolados. No versículo 6, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E no versículo 10, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Tudo isso frases ditas por Jesus. Se pudéssemos resumir esses versículos, seria algo como felizes os que sofrem. Curioso, não? Parece contraditório e ilógico você precisar sofrer, ser injustiçado para alcançar o reino dos céus, ou a tal elevação espiritual, como nós falamos no final do bloco anterior. Mas ao entendermos as revelações que a doutrina espírita traz, como vimos anteriormente, tudo faz sentido. Como explica Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse é o título do capítulo 5. Capítulo, inclusive, que eu recomendo fortemente aqui à leitura. Kardec, lá no item 12, diz o seguinte: por essas palavras, bem-aventurados ou felizes os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura, diz aqui Kardec. Palavrinhas um pouco estranhas aqui para nós, né? Mas no fundo o que é? Nós vamos sofrer, vamos ter uma resignação, ou seja, vamos aceitar aquilo, e isso vai fazer o quê? Aquela pessoa que está sofrendo, que é o tal do padecente, a bem dizer, a agradecer por aquele sofrimento, tá? Porque é um prelúdio, é o início de uma cura. Que cura é essa? De algumas questões que nós deixamos em aberto no passado e que agora estamos resolvendo. Aliás, a resignação é fundamental para não piorarmos ainda mais o sofrimento. Vamos dizer assim, colocar mais pedras nas nossas costas, porque já está difícil a carga, ainda nós vamos colocar mais problemas, porque nós estamos lá com revolta, inconformismo, tudo isso só piora a nossa caminhada, piora a nossa situação. Tanto que o espírito de Lázaro, lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a resignação e a obediência à justiça divina, a essas questões todas de causa e efeito, ação e reação, são forças ativas que nos ajudam a carregar o fardo das provas. Ou seja, a resignação e a obediência são forças ativas que nos ajudam a carregar o fardo, aquele peso das provas, e é que a revolta insensata não suporta. Então, com a revolta, isso só piora, aquele fardo fica ainda mais pesado. Mas com a resignação e com a obediência, com o entendimento dessa lei divina, para nós fica mais fácil suportar essas situações mais difíceis. Mas voltemos a Kardec, lá no capítulo 5, no item 12. Diz ele lá: suportadas pacientemente na terra. Ó, que nós estávamos falando anteriormente sobre Lázaro, né? Agora Kardec volta a falar a mesma coisa, mas lá no item 12, no capítulo 5. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, se nós suportarmos aqui, nessa visão aqui de Kardec, suportarmos pacientemente aqui na Terra essas dores, nós estamos o quê? Poupando uma continuação dessas dores em outras existências. Nós estamos tendo a possibilidade de resolver essa situação agora. Pensando assim, as provas, os sofrimentos, as dores ficam mais, vamos dizer assim, aceitáveis. Ou, nas palavras de Kardec ainda, mas lá no item 13 desse mesmo 5º capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: daí tira ele, ou seja, o homem, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme, a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência,
que é aquilo que nós estamos falando sobre a revolta insensata. Porque se nós não estamos aceitando, o que vai acontecer? Vamos ficar totalmente lá com um desequilíbrio psíquico, vamos ter inveja por que está acontecendo isso comigo e não está acontecendo com os outros, por que o outro, a vida do outro me parece que é melhor do que a minha, né? Ou por que eu não consigo acumular os bens ou as coisas que eu quero e outros conseguem. Isso aqui do entendimento aqui de Kardec, né? Quando ele fala da inveja, o ciúme e a ambição, e tudo isso voluntariamente nos condenar à tortura e aumentar as nossas misérias, aumenta o peso dessas provas que nós temos que passar, desse sofrimento que nós temos que passar. Agora aqui nós temos que fazer um parênteses, porque fica aparecendo, com tudo isso que nós estamos dizendo, que é muito fácil. Tudo bem, o Rossandro Clangey já disse lá na gravação que não é fácil, que dói muito. Nós temos que ter esse entendimento, mas é tão complicado esse negócio das provas que nós realmente, a maioria de nós, pelo menos, não consegue passar bem por essas provas. E é absolutamente normal que a gente não consiga. Mas é importante nós estudarmos, lermos, refletirmos, para que nós possamos, de alguma forma, em um momento ou outro, conseguirmos levar um pouquinho melhor esses momentos desafiadores nossos, tá certo? Tanto que o Espírito Lacordaire, lá no mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, ele fala o seguinte: poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas pode conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim, diz aqui o Espírito de Lacordaire. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Quando nós chegarmos lá no plano espiritual, vamos olhar para todo o sacrifício que nós fizemos aqui e vamos ver o seguinte: fiz valer a minha encarnação. Por isso que ele está falando, depois do labor virá o repouso. Olha quantos ensinamentos nós temos a partir de um único versículo, uma única frase de Jesus. Agora é importante reforçar que nós não estamos sozinhos ou desamparados nesses momentos difíceis, desafiadores. Podemos contar com a ajuda, o apoio dos benfeitores espirituais. Eles não vão nos substituir nas provas, nada disso. Nosso anjo da guarda não vai fazer por nós o que nós temos que fazer, nem passar pelas dificuldades que nós temos que passar. Não é isso. Mas podem nos dar o quê? Ânimo, resignação, coragem, sustentação, inspiração para conseguirmos superar os obstáculos. Como disse Jesus em Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo, diz Jesus, é leve. Kardec nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga, ou seja, reduz o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, diz Kardec: venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, diz Kardec. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. E aí, que lei é essa, gente, que ele está falando aqui, que Kardec está falando? Vamos ver a última frase dele. Esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, que o Divaldo, lá naquela gravação, falou muito sobre isso, a lei do amor. Por isso, como disseram os espíritos de luz a Kardec, as boas ações, ou seja, o amor, a caridade, são a melhor prece. E assim, compreendendo por que sofremos e amparados ainda mais pelo plano espiritual por estarmos no caminho do bem, passaremos melhor pelas provas e na certeza que Deus é amor. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes
e uma mensagem especial de Herculano Pires. Chegamos ao último bloco, a bloco com as mensagens enviadas por os nossos ouvintes, lá pela nossa página no Facebook, no YouTube que sempre reforçamos, além do podcast, também tem as aulas, tem palestras lá no nosso canal no YouTube e também temos uma página no Twitter. E as mensagens chegam por todos esses canais aqui para nós, inclusive lá pelo WhatsApp e pelo Telegram. No último episódio sobre mediunidade, em que entrevistamos a escritora e médium Cristina Senson, perguntei se as nossas ouvintes e os nossos ouvintes preferiam as entrevistas em um programa só ou em dois, como costumamos fazer. E a maioria, como a Márcia Cardoso e a Sandra Sonageri, preferem um episódio só, mesmo que tenha 1 hora de duração. Já a Cláudia Menta disse que tanto faz, mas que talvez dividir fique mais didático. Portanto, a partir de agora, nas próximas entrevistas, vou procurar deixar em um programa só. A não ser como o de Alexandre Caldini, que passou de 1 hora. Aí penso que é melhor fazer em 2 episódios. Ainda sobre a entrevista com a Cristina Senson, a Regina Domingues disse lá na página do YouTube que adorou o episódio e que espera ouvir a Cris mais vezes aqui no O Espírito do Evangelho. Nós também, Regina. O Vitor Campos não só gostou, como ainda disse: "Valeu, garoto!" Este sim foi um elogio e tanto. Adorei. Rejuvenesci 2 décadas pelo menos. A Tatiana Porto também enviou uma mensagem lá no YouTube dizendo que amou esse episódio, que está trabalhando o medo que ela tem nas comunicações mediúnicas, mas que o esforço vai valer a pena para ajudar ao próximo com a mediunidade. Força, Tatiana! É assim mesmo, temos que driblar o medo, ou pelo menos vencer o medo. Você veja, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui muito tímido. Aí você começa a fazer exposição do Evangelho, depois começa a fazer exposição do ensino, aí inventa um podcast, e aos poucos o medo vai sendo superado. E dá nisso que nós estamos vendo aqui no nosso podcast. Força, Tatiana! Você está em boas mãos aí com a Cris Senson. Bem, eu estou pensando em fazer um episódio sobre derrubando mitos. Derrubando mitos. E gostaria da contribuição de vocês, se for possível, com ideias, sugestões, comentários. Tipo, Jesus era um essênio? Existe ou não incorporação? O livro A Gênese de Kardec foi adulterado após a morte dele? E assim por diante. Se você tem uma dúvida, envie para nós, lá no nosso grupo no WhatsApp, no Telegram ou em nossas páginas, lá no Facebook, no Twitter e no YouTube. É só procurar pelo O Espírito do Evangelho. Já que eu já vou agradecendo pelas sugestões que vocês vão me enviar. Muito obrigado. Bom, e para terminar o programa de hoje de O Espírito do Evangelho, selecionei um comentário de Herculano Pires em seu programa de rádio No Limiar do Amanhã, que ia ao ar lá na Rádio Mulher no início da década de 1970 aqui em São Paulo. E, obviamente, este importante espírita tratou também sobre o sofrimento em um dos seus programas, especificamente o de número 157. Infelizmente, a velocidade da gravação disponibilizada lá no site da Fundação Maria Virgínia e Herculano Pires está um pouco acelerada, o que distorce a voz original de Herculano Pires. Mesmo assim, é um depoimento importante e que vai nos ajudar muito em nossa reflexão do por que sofremos. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo programa de O Espírito do Evangelho. Na verdade, Deus não nos faz sofrer. Nós sofremos porque o processo evolutivo é naturalmente doloroso. Deus quer apenas que no processo evolutivo as coisas avancem. A evolução é o desabrochar de potencialidades ocultas nas coisas e nos seres. São as forças latentes que despertam. Por exemplo, quando plantamos uma semente no solo, esta semente vai aos poucos, graças ao ambiente em que se encontra, a excitação, a provocação dos elementos que a cercam, esta semente começa a germinar. E dela sai uma árvore. Esta árvore ali existia, portanto, como um esquema, como um plano a ser realizado. Mas para realizá-la, quanto esforço foi necessário? A semente rompe a sua casca. Isto no plano humano nós consideraríamos como dor. No entanto, no plano vegetal, pensamos que não há dor. Não há dor como aquela que sentimos aqui no plano humano, mas há um esforço, há uma luta, há uma batalha para que a semente consiga romper a sua própria casca e dessa casca possa então brotar
o germe, germinar aquela planta que realmente vai se desenvolver. Tudo isto nós podemos considerar como sofrimento, mas este sofrimento nada é diante da eternidade das coisas. Nada perece. No mundo, nada perece, tudo se transforma. No universo inteiro, a vida canta vitoriosa sobre a dor, o sofrimento, a morte. Onde há morte, há sempre uma passagem da vida de um plano inferior para um plano superior. Deus não quer que soframos e não nos faz sofrer. O processo evolutivo natural exige de nós e de todas as coisas um esforço contínuo para a superação própria. Mas esta caminhada de superação é a busca da felicidade. Nós caminhamos para a felicidade, para a plenitude espiritual.